Agora são 8h32. Vamos falar aqui sobre o cenário político brasileiro com o Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado e cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, senhores ouvintes. Bom, Folena, o cenário político pegando fogo, né, na família Bolsonaro, agora a Joyce Hasselmann, ex-líder, né, do governo no Congresso, ela acusou aqui os filhos do Bolsonaro de liderarem uma rede de funcionários que criam perfis falsos nas redes sociais. Bom, o pessoal está falando que vai ser uma bomba relógio essa Joyce Hasselmann, né? Pode até, de repente, culminar talvez no impeachment do Jair Bolsonaro, pelo menos é o que está se comentando, né, Folena? Como é que você está vendo essa briga interna aí do PSL? Olha, Marilu, essa briga do PSL tem revelado o que nós estamos falando desde o início, desde o ano passado, da campanha eleitoral e após a vitória de Jair Bolsonaro, que nós não estamos diante de uma nova política. Todas as práticas, até então, do presidente da República, da sua família, do partido ao qual ele se ligou, porque ele não fazia parte desse partido, é quase uma legenda de aluguel que foi utilizada, como se vê agora, e até as próprias manifestações do ex-presidente, o Bebiano, que era ministro dele. Então, quer dizer, para ficar claro para a população brasileira, não existe por parte do Jair Bolsonaro, da sua família e dos seus seguidores, de uma forma geral, uma nova política. A política que está sendo praticada por ele é a política velha, uma política viciada. Essa disputa de poder dentro do PSL é uma disputa pelo fundo partidário, pelo controle do partido para ter o controle desse dinheiro. Ou seja, nada de novo tem sido apresentado. Então, como você colocou, e a ex-líder do partido do Bolsonaro, que também se valeu dessas práticas equivocadas, né, práticas marcadas pelo clientelismo, pelo dinheiro, né, o que ela deixa claro é o que nós já sabíamos, que existia toda uma fábrica de mentira, toda uma fábrica de conspiração durante o processo eleitoral, e a deputada Joyce, ela deixa para nós também mais uma reflexão que deve ser apurada e aprofundada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao meu ver, Marilu, que é exatamente a questão das mentiras praticadas durante a campanha eleitoral. Isso está passando. A própria empresa, o WhatsApp, há 2 ou 3 semanas, um dos seus dirigentes na Colômbia deixou claro, e a própria empresa reconhece, que durante o processo eleitoral do ano passado, a campanha presidencial, foi utilizada uma máquina de propaganda falsa com disparos pelo WhatsApp. Isso é muito sério. Isso teria que ser apurado pelas autoridades judiciais brasileiras, no Tribunal Superior Eleitoral, de um modo a ter seu caso de impugnar a chapa Bolsonaro e Mourão, porque houve uma desproporção de forças muito grande, com mentiras que todos nós tínhamos conhecimento durante o processo eleitoral e hoje declaradas pela empresa WhatsApp e pela própria Joyce, pela deputada Joyce. Quando a deputada Joyce reconhece, ao ser afastada do cargo da liderança do governo, de que ela tem conhecimento das mentiras praticadas, né, durante a campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral, ela tem que ser chamada imediatamente a prestar depoimento, para dizer a verdade. Ela tem que ser convocada na condição de testemunha. E a testemunha não pode mentir no processo judicial. E ela tem que revelar tudo, porque já que ela coloca que isso existiu, isso tudo tem que vir à tona, conhecimento da população brasileira, e se for o caso, conforme determina a legislação eleitoral, ser impugnada, né, declarada a impugnação da chapa Bolsonaro e Mourão. É muito mais do que impeachment, porque só impeachment, o Bolsonaro, desde o seu primeiro dia de mandato até agora, as violações à Constituição praticadas pelo Bolsonaro são gigantescas, poderíamos enumerar muitas. Então, o que já justificaria o impeachment dele pela violação às regras da Constituição. Então, Marilu e senhores ouvintes, é muito sério o que está acontecendo, não existe nova política e essas práticas do PSL são práticas realmente que nós não devemos considerar uma sociedade que tem como princípio fundamental a soberania popular. Ou seja, a soberania popular tem sido desrespeitada desde a eleição passada e agora também por parte desse governo. Exato. A gente leu aqui, inclusive no site do Viu Mundo,
que a Lava Jato, sobre a Lava Jato, né, que a STF arquivou a denúncia do PT contra os procuradores da Lava Jato. A acusação era de fraude processual, prevaricação, participação em organização criminosa e abuso de autoridade, né, em razão de supostos contatos com autoridades da Suíça e de Mônaco para a obtenção de provas ilícitas, mas no STJ ainda está tramitando uma outra ação do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, justamente para poder colocar essa questão, né, em relação a esses procuradores da Lava Jato, né, que eles teriam cometido aí esses crimes. E como é que você viu essa decisão aí do STF e a sua expectativa em relação à decisão do STJ? Primeira coisa que tem que colocar, Marilu e senhores ouvintes, é que, como tem sido revelado pelo Intercept, de fato a Lava Jato praticou uma série de irregularidades, tanto por parte do juiz que conduziu o processo, à época, e hoje é ministro da Justiça, como também dos procuradores. O que tem que, a meu modo de ver, ocorrer é o processamento, a investigação e apuração e, de fato, sendo constatado, dentro do devido processo legal, todas as irregularidades praticadas pelos procuradores e pelo juiz ser devidamente todos condenados e responder pelos atos praticados, porque eles conduziram o país a uma situação lamentável. A indústria brasileira, principalmente a indústria de engenharia do Brasil, acabou por causa da Lava Jato. A Petrobras foi entregue, né, a própria Lava Jato, né, para as informações que se tem, foi entregue aos Estados Unidos para que eles pudessem processar a empresa, que nós temos conhecimento hoje das ações que foram propostas nos Estados Unidos por acionistas minoritários contra a empresa. Quer dizer, tudo isso orquestrado pela Lava Jato. Então, o que hoje, o tempo é o senhor da razão. Isso é um ditado antigo, popular, mas que vale muito para esse caso da Lava Jato. O tempo tem revelado tudo de mal que foi praticado pela Lava Jato. A Lava Jato conduziu o país a uma situação, hoje, de desemprego, como nós estamos vendo aí, porque as empresas foram fechadas, não há contratação no serviço público, e gerou, acima de tudo, um governo que hoje está no poder do Brasil, que é o governo do Jair Bolsonaro, que tem uma ligação direta com a Lava Jato, isso é, inclusive, o ex-juiz, né, que conduzia a Lava Jato, é ministro do Bolsonaro, então conduz a esse estado que nós estamos hoje. O Brasil está numa situação, sob o aspecto político, sob o aspecto econômico e social, lamentável. Lamentável. E esses rapazes da Lava Jato, né, se praticaram ilegalidades assim constatadas, devidamente constatadas no processo, tem que segurar eles o direito contraditório. Nós não abrimos mão disso, da ampla defesa. E, de fato, sendo constatadas essas irregularidades que nós estamos verificando ao final, eles têm que ser condenados, sim, e responder. E responder, a meu modo de ver, com uma pena muito dura e severa. Porque era isso que eles faziam com os opositores. A burocracia da promotoria, da Procuradoria-Geral da República, por meio da Lava Jato, foi utilizada de uma forma político-partidária. A Lava Jato se tornou um partido político. E isso é inadmissível. Não é o papel da burocracia, senhores ouvintes, atuar de uma forma partidária. E isso não há a menor dúvida, porque o que se viu durante o processo eleitoral, às vésperas do segundo turno, a divulgação praticada pelo juiz que conduziu o caso, de uma delação do ex-ministro Palocci, sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento, surtiu, com certeza, influência no resultado das eleições, e esse juiz, logo em seguida, veio aceitar fazer parte do governo do Bolsonaro. Então, não há dúvida hoje mais de que a Lava Jato tinha uma atuação não jurídica, não burocrática, mas tinha uma atuação política, inclusive querendo se aproveitar de um acordo dessa ação feita nos Estados Unidos, da Petrobras, o acordo feito na Petrobras, indevido acordo que a Petrobras fez nos Estados Unidos, que não deveria ter feito esse acordo. Isso é importante também esclarecer, Marilu, aproveitando a oportunidade aos ouvintes. A Petrobras, no governo do Michel Temer, sob pressão da Lava Jato, fez um acordo com acionistas minoritários nos Estados Unidos que sequer tinha uma sentença contra a empresa. A Petrobras, só tendo uma ação aberta, já foi fazendo um acordo, já foi entregando dinheiro, fazendo uma remessa de capital, divisas do Brasil para os Estados Unidos sem nenhum fundamento. E a Lava Jato tentou se aproveitar, os procuradores da Lava Jato em Curitiba, de parte desse acordo indevido firmado nos Estados Unidos para constituir uma fundação. Fundação essa que seria utilizada para fins políticos eleitorais,
para a candidatura deles para senadores, para deputados, para presidente da República. Então, hoje, o tempo tem sido o senhor da razão. As revelações do Intercept não deixam dúvidas de que tudo foi praticado contra a lei, tudo foi praticado com o objetivo para prejudicar o país e não levar o país, nem moralizar o país. Porque se fosse para moralizar o país, conforme conduziu a eleição de Bolsonaro, nós não teríamos hoje essa discussão de laranjas praticados pelo PSL. Nós não estaríamos aqui numa discussão de bate-boca, né, e de fake news, né, ou então de criação de milícias virtuais, que mostra a total imoralidade por parte dos que estão à frente da política brasileira. Então, a Lava Jato não proporcionou não somente a destruição da indústria brasileira, do desemprego, colaborando maciçamente para o desemprego do país, para o enfraquecimento da soberania nacional, como também ela é responsável por esse governo que está aí, que atua sistematicamente contra os interesses dos brasileiros. Perfeito. Bom, e hoje, Folena, o STF retoma, né, o julgamento da prisão após a segunda instância. Enfim, qual que é a sua expectativa em relação a essa votação? Marilu, a minha expectativa é que se prevaleça o direito. E prevalecer o direito é o direito universal, inclusive o direito natural. O direito à ampla defesa, ao contraditório, mesmo que eu quis e acho que temos direito aos procuradores da Lava Jato se defenderem, né, eu acho também que todos os brasileiros e todos os cidadãos do mundo têm esse direito, mas num processo criminal. E a responsabilização somente pode ser declarada, reconhecida, depois de transitado em julgado uma decisão. Então, a presunção de inocência é um direito da cidadania, é um direito de todos, não é? Para ser utilizado, como até então tem sido feito, para afastar o presidente Lula do processo eleitoral, para impedir que Lula possa participar. Então, em razão de uma questão política relacionada a Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, prejudicam todos os brasileiros. Todos os brasileiros agora, uma infinidade de pessoas estão sendo presas com julgamento de segundo grau. E o que é importante a população entender e esclarecer, que esse princípio da presunção de inocência, ele tem como fundamento evitar injustiças. Como nós estamos vendo até no caso da Lava Jato. Você pode ter um juiz que possa ter uma tendência política e querer prejudicar uma determinada pessoa, ou perseguir por não gostar dessa pessoa. Você tem o direito de recorrer? Tem o direito de recorrer para o segundo grau. Esse tribunal de segundo grau é numa região, é num determinado local, é num estado ou numa região. E também sofre influências políticas. Você levar esse julgamento para uma instância superior, até a Suprema Corte, quando nós estamos falando de prisão, nós estamos falando de restrição de liberdade. A liberdade é algo mais sagrado que tem para o indivíduo. Então, tem que se ouvir e decidir até a última instância para garantir à pessoa a sua liberdade. E exatamente nesse caso da Lava Jato, que nós estamos verificando, agora, depois de passado o tempo, todas as injustiças e ilegalidades praticadas no processo, em diversos processos, principalmente no caso do presidente Lula, que foi afastado do processo eleitoral. Era o candidato que muito provavelmente venceria as eleições presidenciais do ano passado, assim indicavam as pesquisas, e simplesmente prenderam o presidente Lula, com a tal do julgamento em segundo grau, e um processo que foi julgado em tempo recorde, um processo com muitas e muitas páginas. Os juízes leram assim num tempo inacreditável e julgaram de uma forma inacreditável. Só o caso do presidente Lula. Então, ficando claro que esse expediente, o não respeitar a presunção de inocência, não garantir o trânsito em julgado da decisão criminal para ver o encarceramento da pessoa, está revelado que a utilização política é prejudicial. Então, não é só o caso do presidente Lula, é uma infinidade de pessoas. Eu acho que o julgamento não deve ser colocado. O Lula é o principal político brasileiro e é um estadista, é um homem do mundo. Todo mundo está hoje de olho no Supremo Tribunal Federal, na decisão dos ministros, porque essa decisão, depois de tudo que se viu na Lava Jato, diante de tudo que o Lula representa para o mundo estará hoje de olhos direcionados para o Supremo Tribunal Federal. E espero que o Supremo Tribunal Federal faça cumprir não apenas a Constituição brasileira, que é muito clara, como todas as cartas de princípio de direitos humanos. Todas as cartas de direitos humanos do mundo reconhecem o princípio da presunção de inocência, de modo a evitar abusos políticos, evitar injustiças,
Injustiças essas que o tempo vem revelar, exatamente no caso da Lava Jato, como foi o início da nossa conversa, e de tudo está se passando pelas relações do PSL, Marilu. Tá certo, Folena. Como você disse, não afeta só a situação, né, do ex-presidente Lula, mas também quase 5 mil casos, né, de encarceramento. Temos aqui no Brasil quase 5 mil casos que não têm essa condenação em definitivo. Olha, Folena, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um forte abraço para você. Até a próxima. Bom dia, Marilu. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia. Falamos aqui com o Jorge Rubem Folena de Oliveira, ele que é advogado e cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.